Olá amigos, estamos de volta. Eu sou o Thiago Arduin. Esse é meu canal, nosso canal, Canal Prosperidade. No vídeo de hoje, eu vou estar falando sobre aquele quadro Micos da Bolsa. E a empresa de hoje, do Micos da Bolsa, na verdade, novamente ela, tá? A CVC Brasil, parte 2. Mas antes de continuar esse vídeo, os pedidos de sempre, que vocês se inscrevam no canal aqui embaixo, dá o joinha, dá o like, aciona o sininho aí no canto aí pro YouTube estar notificando vocês, avisando vocês de novos vídeos, né? Compartilhe esse vídeo e esse canal com os amigos e com a família, tá? Vamos lá. Bom, a folhinha de sempre, tá? Não pode faltar. Mico da Bolsa, CVC Brasil, parte 2, tá? Bom, por que eu estou falando da CVC de novo? Eu já fiz um vídeo alguns dias antes falando dela, que ela é uma empresa, no curto prazo pelo menos, é uma bomba, né? É uma empresa, no curto prazo, micão mesmo, abacaxi. E isso foi comprovado agora, tá? Saiu o resultado dessa empresa recentemente, na verdade ontem, né? Os números oficiais. Nós fechamos praticamente agora em setembro o terceiro trimestre de 2020 e a CVC entregou ontem o resultado do primeiro trimestre ainda. Olha só, primeiro trimestre, hein? Que situação. Um atraso de só 2 trimestres, tá? Só 6 meses de atraso para entregar um balanço. Bom, e o que o balanço do primeiro trimestre da CVC Brasil mostrou pra gente? Que já era suspeito do mercado, tá? Prejuízo. O que eu, Thiago, particularmente não imaginava que o prejuízo seria tão grande, mas o mercado já suspeitava que teria um bom prejuízo ali que apareceria agora, tá? E lembrando vocês que o primeiro trimestre foi o começo da pandemia. O primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março de 2020. Foi o começo do bichinho, tá? Do Covid. Imagina o segundo trimestre da CVC como é que vai ser. Mas vamos voltar para o primeiro trimestre, que é os números que ela divulgou, tá? Eu vou pegar a folhinha aqui para estar mostrando para vocês. A CVC divulgou um prejuízo de mais de 1 bilhão. É isso mesmo, 1 bilhão de reais. 1 bilhão de prejuízo. Como é que pode uma empresa dar tanto prejuízo assim? Bom, 1 bilhão, na verdade foi 1 bilhão e 150 milhões de reais de prejuízo. Além do 1 bilhão tem mais 150 milhões. Um prejuízo enorme. Confesso que não imaginava que seria tão grande. Bom, o que um número desse com tantos zeros significa? Eu fiz esse levantamento. Se você pegar esse dinheiro, 1 bilhão, 150 milhões de reais, dá para você comprar mais de 30 mil carros populares. 30 mil carros populares, mais de 30 mil você compra à vista, no cash, com valor desse. Uma outra comparação, para ficar mais fácil de você entender. Dá para comprar mais de 12 mil casas populares. 12 mil casas populares. Existe uma estimativa, fazendo pesquisa na internet, que 12 mil casas populares, por exemplo, daria para abrigar a população do bairro de Paraisópolis, em São Paulo. Um abraço aí para Paraisópolis, tá? Isso é uma estimativa da prefeitura, de algumas imobiliárias e do próprio IBGE, tá? Com 1 bilhão e 150 milhões de reais dá para construir mais de 12 mil casas populares, vou repetir isso, que daria para abrigar todos os moradores, por exemplo, do bairro de Paraisópolis, em São Paulo, que é considerado, acho que, a segunda maior favela de São Paulo, inclusive, tá? É um nome pesado, eu não gosto desse nome. Prefiro usar o nome bairro mesmo. Agora, como é que uma empresa como a CVC chegou num valor tão grande desse de prejuízo? Bom, como eu falei no outro vídeo, CVC parte 1, Micos da Bolsa CVC, a CVC foi afetada também pela pandemia, pelo bichinho, tá?
Mas a CVC teve problemas nos anos anteriores de, vamos dizer assim, erros contábeis, para não dizer fraude contábil. Eu expliquei isso no outro vídeo, mas vou resumir aqui de novo. O que significa isso? Que a cúpula da empresa, o alto comando da empresa da CVC na época, foi escondendo prejuízos, ou até talvez por erro mesmo de lançamento ou erro contábil, e os prejuízos foram sendo camuflados, tá? Para mostrar lucros, apresentar lucros. E a nova direção da empresa que entrou lá, o novo comando da empresa que entrou, fez todo um levantamento, fez toda uma reavaliação dos números, né, dos números econômicos e financeiros, e descobriu que onde era lucro, na verdade era prejuízo. E esse prejuízo desses erros contábeis, mais a questão da pandemia, refletiu agora nesse balanço que foi divulgado ontem, tá? Mas que se refere ao primeiro trimestre de 2020. Refletiu tudo lá. A questão agora é: o balanço do segundo trimestre, a hora que vier, e do terceiro trimestre, vai vir como? Agora é uma dúvida total, uma incógnita total, né? Inclusive, eu até copiei a frase. A empresa que está auditando, a empresa de auditoria contábil. O que é a empresa de auditoria contábil? Eu acho que já até falei isso em algum outro vídeo, mas vou falar de novo aqui. Toda empresa SA de capital aberto, toda empresa SA que está na bolsa, que tem ações na bolsa, que jogou na bolsa, como é popularmente conhecido, ela é obrigada a divulgar as informações. E ela é obrigada a contratar uma empresa independente, uma empresa de fora, tá? Para fiscalizar os números econômicos financeiros. Que uma empresa que fiscalize a contabilidade dela. É independente a ela, tá? É uma outra empresa, não faz parte dela. E o que acontece? Ela é obrigada a fazer isso, contratar essa empresa de auditoria contábil. E a empresa de auditoria contábil que está recentemente auditando, fiscalizando, levantando os números da CVC, é a empresa KPMG. Não vou aprofundar nisso, que não é o foco do vídeo. E o que ela disse no relatório do primeiro trimestre de 2020, 1T20? Ela usou essa frase, eu copiei. Incerteza relevante ligado à continuidade operacional. O que significa isso? Que o prejuízo foi tão grande da CVC, mas é tão grande o prejuízo, que a própria empresa de auditoria colocou no parecer dela, no relatório dela, que a CVC está seriamente comprometida e afetada. O rombo financeiro é tão grande da CVC que a própria empresa de auditoria KPMG tem dúvida se ela tem como continuar existindo. E por que a KPMG disse isso? Bom, a contabilidade funciona assim, basicamente, tá? Vou resumir. Você tem os bens, os direitos, os dinheiros, o patrimônio bruto, de um lado. Do outro lado você tem as dívidas. Se você pegar todos os seus bens, seus dinheiros, seus patrimônio bruto, seus ativos, vender tudo e pagar as dívidas e sobrar dinheiro, você tem um patrimônio líquido joia, positivo. Contabilidade é isso, tá? Basicamente. Agora, se for o contrário, você pega todos os dinheiros, todos os bens, os patrimônios, os direitos, os ativos, vende tudo, transforma tudo em dinheiro, paga as dívidas e ainda falta dinheiro, na contabilidade a gente chama isso de patrimônio líquido negativo ou passivo a descoberto, dívida a descoberto. E a CVC hoje, tá? Hoje no balanço do primeiro trimestre, não estamos nem falando do segundo trimestre, está atrasado esse balanço, ou o terceiro trimestre que praticamente encerrou agora. Olhando os números do primeiro trimestre, a CVC tem uma dívida a descoberto. Ela não tem dinheiro hoje para pagar todas as dívidas, tanto as dívidas de curto prazo quanto as dívidas de longo prazo. Imagine a situação. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você tenha uma casa. A sua casa esteja avaliada em, por exemplo, 100 mil reais. E você tem dívidas de 130 mil reais.
Só um exemplo simplesinho para você entender. O que significa isso? Se você vender a sua casa, pegar os 100 mil reais e pagar as dívidas, você ainda vai ficar devendo 30 mil reais. Então, nesse exemplo, você tem um passivo a descoberto de 30 mil. Você tem uma dívida a descoberto de 30 mil. Você vendeu a casa por 100, devia 130. Você ainda está devendo 30. Tá? A CVC é o mesmo caso. Só que a diferença, os valores, tá? A mecânica é a mesma. Os valores que mudam. A CVC hoje tem uma dívida a descoberto, um passivo a descoberto de 300 milhões de reais. 300 milhões de reais, até mais um pouco, tá? Aí a empresa de auditoria, a KPMG, me solta uma nota dessa, né? No relatório, uma frase dessa: incerteza relevante ligada à continuidade operacional. Ou seja, qual é a saída que a CVC tem para ela continuar viva e não falir? Ela tem duas alternativas. A primeira, fazer uma chamada de capital, chamar dinheiro novo. O que é isso, chamar de capital? Ela faz uma documentação, tem toda uma regra, tá? Contrata um banco de investimento para assessorar ela nisso. Ela vai emitir mais ações, novas ações. É uma emissão primária que chama isso. Aí, se as pessoas se interessarem, elas compram essas ações. Comprando essas ações, esse dinheiro entra no caixa do CVC. É uma chamada de capital, uma chamada de recursos. Emite novas ações, mais ações novas, né? Vai ações para um lado, para o investidor, e vem dinheiro para a CVC. É o primeiro ponto, ela vai ter que fazer isso. Se ela não fizer isso, ela está seriamente arriscada a falir, a quebrar. O segundo ponto é que boa parte das dívidas da CVC é médio e longo prazo. Eu falei isso no outro vídeo. Mas os juros é semestral. Esse instrumento de dívida é as debêntures, tá? Eu expliquei isso no outro vídeo, é um título de dívida. E o que a CVC vai ter que fazer? Fazer uma assembleia geral de debenturistas, convocar os credores, os debenturistas, e pedir uma prorrogação. De que forma? Devem trocar debêntures, trocar papel de dívida. A dívida vence na frente, mas o juro é semestral. Joga isso mais para frente ainda, com juros também para frente. Por quê? Ela fazendo isso, ela continua com a dívida, ela continua com a obrigação de pagar, mas ela ganha um tempo para o recurso que entrar, o dinheiro que entrar, o caixa que entrar, ela usar para manter as atividades operacionais dela. Ela vai ganhar um fôlego, um tempo, tá? É o que fez, por exemplo, a Gol Linhas Aéreas. Mesma mecânica. Você continua devendo, você continua tendo a dívida, mas a dívida pagar você joga lá para frente, tá? Os juros sobre essa dívida você também joga lá para frente para ganhar um fôlego. Você não precisa desembolsar dinheiro agora para pagar essas dívidas, mas você continua tendo a dívida e essa dívida continua aparecendo na contabilidade, tá? Essa é a situação da CVC. Agora, o que é mais agravante da CVC, que algumas semanas antes de eu estar gravando esse vídeo e de sair esse balanço, a CVC já fez uma emissão de ações. Aí a CVC já fez uma chamada de capital. A CVC já concluiu no começo de setembro um levantamento de capital. E no começo de setembro, tá? Setembro agora, recente, entrou 300 milhões de reais no caixa da CVC. 300 milhões de reais é um baita no dinheiro, é um baita no capital. Só que esses 300 milhões que entrou recentemente não cobre 1 milhão e 150 milhões de reais. Esses 300 milhões de reais que entrou recentemente, ele vai cobrir uma parte e ainda a CVC vai ficar devendo 970 milhões de reais. Ela ainda vai ficar devendo quase 1 bilhão. Olha a situação delicada da CVC. Ela vai ter que fazer urgentemente uma nova chamada de capital e rolar essas debêntures, esse instrumento de dívida bem para frente. Se ela não fizer isso, eu acho que a CVC não vira o ano. Opinião particular minha. Mas a empresa de auditoria, que é a PMG, também acha que ela não vai muito longe se ela não fizer
chamada de capital e rolagem de dívida. Por isso, meus amigos, que esse vídeo é o Micos da Bolsa CVC parte 2. Espero que tenha gostado desse vídeo. Espero que você não seja acionista da CVC. Espero que você não seja investidor da CVC. Porque se você for acionista da CVC, bucha de negócio. Infelizmente, tá? A CVC, eu vou estar falando mais dela em outros vídeos, sendo nos próximos capítulos. Agradeço a sua atenção, te dou um joinha. Peço o seu joinha também. Críticas, dúvidas, sugestões, ideias, deixe na descrição embaixo ou me mande um WhatsApp. Obrigado pela atenção, obrigado pela audiência. Tamo junto.